uma vez nessa programação. Eu quero deixar aqui uma palavra, e eu quero começar primeiramente, rapidamente, é claro, que eu vou falar pouco. Eu quero pregar essa noite, nessa tarde, sobre estar firme com Deus, porque é um tempo que nós estamos observando no mundo que muitas pessoas estão esfriando na fé, muitas pessoas estão deixando de buscar a Deus, muitas pessoas estão desanimando, muitas estão se afastando, e é o tempo de nós estarmos mais firmes do que nunca, né, pastor? É o tempo de nós estarmos mais firmes do que nunca, e eu quero falar exatamente sobre isso nessa tarde. Então eu quero começar primeiramente aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo de número 1, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Se você tiver papel e caneta e quiser anotar os versículos para depois, mais tarde, você ler. Mas apenas ouça então também, se você não tiver agora, talvez você está no trabalho, está dentro de um veículo, está arrumando a casa e ouvindo pela programação, ou você está assistindo pelo YouTube, enfim. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5 e no versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esse primeiro versículo aqui, que eu quero começar a palavra nessa tarde, está dizendo que devemos estar firmes acima de qualquer luta, de qualquer dificuldade, de qualquer tribulação, de qualquer coisa. E aqui o apóstolo Pedro, ele usa a expressão dizendo assim, que essas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, muita gente está passando luta agora neste momento. Muita gente está passando dificuldade neste momento. E sabe o que Deus espera de nós? Que diante da luta, nós possamos ir até Deus. Porque se você ficar longe de Deus, as coisas vão ficar mais difíceis para você. Vai ficar pior as coisas. Eu não estou aqui nessa tarde lendo uma palavra para você no sentido religioso. Não é nesse sentido, não. Eu estou aqui falando de Jesus, estou falando do amor de Deus. Estamos aqui para falar de Jesus nessa tarde e para dizer para você que nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo agora. Guerra, violência, falta de respeito com o próximo e tantas outras coisas. E nós temos que entender que diante de tudo isso, qual é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento é o quê? É estar firme com Deus. Tanto é que ele vai dizer, aos quais resistir firmes na fé. Quando você está firme com Deus, você cria uma resistência na sua vida. Você cria uma resistência na sua vida. Aí você pode dizer, mas o que seria mais esta firmeza? Eu vou lhe falar mais dentro da palavra. Eu quero falar um pouquinho agora, porque nesse programa de rádio não é apenas os irmãos que estão nos ouvindo, tem muitos servos de Deus que estão nos ouvindo, tem muitos pastores, pastoras, bispos, bispas, tem muitos obreiros, missionários, tem muitos que fazem a obra, muitos músicos, levitas que também estão nos ouvindo. A Bíblia, esse versículo que eu vou ler agora são para vocês. Está em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você que faz a obra de Deus, você que prega a palavra, você que anuncia a mensagem de Deus, você deve entender uma coisa, você não pode parar com isso. Porque se você parar para olhar as coisas dessa terra, você desanima. Se você parar para olhar para as lutas na sua família, na sua casa, em você mesmo, as suas crises, você vai querer parar.
E tem tanta gente que no passado Deus chamou, Deus levantou para fazer a obra de Deus e infelizmente desanimou, parou com tudo e não quer mais saber da obra de Deus. Mas Deus, esta tarde, através dessa palavra, diz ao teu coração: é tempo de você voltar. É tempo de você voltar a fazer o chamado que Deus colocou na sua vida. Se é para louvar, louve. Se é para pregar, pregue. Se você era simplesmente um porteiro, um obreiro, alguém que simplesmente servia água, alguém que simplesmente limpava banheiros, não importa. Você fazia algo para Deus ou para o homem? Porque se for para o homem, amém. Mas se for para Deus, é hora de você continuar. Porque a igreja de Deus, ela é como um corpo. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. Ele vai dizer que cada corpo, cada parte é importante. Ele vai dizer que quando um membro padece, todos padecem juntos. Por quê? Porque o corpo precisa de tudo isso. A igreja, ela vai ter uma voz de liderança, ela vai ter alguém para estar à frente. É claro, tem que ter alguém para estar à frente, para estar dirigindo. Isso aí é óbvio. Tem que haver uma voz de direção. Mas a igreja também é formada por pessoas que auxiliam. Auxiliam, que são os obreiros, são as pessoas da limpeza, são os músicos, são as pessoas que fazem a obra de Deus. O que eu quero dizer nesta tarde é o seguinte: você que no passado fazia a obra de Deus e parou, se desanimou, se chateou, eu vou dizer para você, até se você chateou e falou assim: ah, me chateei, não quero mais ir naquela igreja, eu tô com raiva do pastor e tal, tudo bem. Mas hoje em dia há muitas igrejas para você buscar a Deus. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não pare de fazer a obra de Deus, continue evangelizando, nem que seja por folheto, mas faça a obra de Deus, não pare. E se você que está afastado, fazia a obra de Deus e parou com tudo, até com a sua chamada, é tempo hoje de você voltar para Deus. Hoje é sábado. Com certeza deve ter uma igreja próxima de você. Com certeza deve ter uma igreja pertinho de você. Vai lá, frequenta, busca, vai nos cultos, busca em Deus. Amanhã, domingo, também vai buscar o Senhor, vai buscar a Deus. Vai buscar o Senhor enquanto você pode achar. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 10. Atos, capítulo 1, versículo de número 10, está falando de Jesus, quando Jesus ele vai subir ao céu após a sua ressurreição. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 10: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, aqueles anjos, ele falou assim: por que vocês estão olhando Jesus subindo ao céu? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Sabe por que eu estou firme com Jesus até hoje, desde o dia que aceitei ao Senhor e nunca me afastei da igreja? É porque eu creio que o meu Jesus ele vai voltar. O pastor está pregando a palavra nos cultos, em todos os cultos, na quarta, na sexta, no domingo, e está sempre perseverando na fé, porque ele crê, o ministério crê, os irmãos creem que Jesus vai voltar. Nós estamos aqui querendo trazer mais pessoas para Jesus, simplesmente para que quando Jesus voltar, ele possa levar o seu povo, a sua igreja. Por que você deve estar firme? Porque você deve olhar para Jesus, você deve olhar para cima. Se você olhar para a esquerda, para a direita, e não olhe para trás, porque se olhar para trás é pior ainda. Olhar para o passado, olhar para aquilo que se passou, é pior ainda, não. Olhe para frente, olhe para a fé, olhe para Jesus, olhe para o alto. Você deve estar firme na fé. Você deve estar firme na obra. Você deve estar firme com Jesus. E eu vou ler o último versículo para encerrar aqui a palavra, porque eu tenho mais versículos para ler, mas eu vou terminar por aqui. Mateus capítulo de número 24. Eu quero falar mais uma vez dessa firmeza, dessa perseverança com o Senhor. No capítulo 24 e no versículo de número 13. E isso não foi Mateus que escreveu. Não foi palavras de Mateus, melhor dizendo, foi a palavra do próprio Jesus.
no versículo de número 13, quando ele diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Por que nós temos que estar firmes? Porque nós temos que estar perseverando até o fim. O que é perseverar? É buscar. É estar com Deus, é estar com o Senhor, é andando na fé, é estando junto com o Senhor. Se tudo estiver bem, você vai para a igreja, você vai buscar Deus, você vai fazer a sua oração, você vai entregar a Deus o seu melhor louvor. Se você é músico, você vai fazer a sua melhor adoração com o seu instrumento, com a sua voz, enfim. E se tudo estiver mal, você vai parar de buscar? Não. Aí que você deve buscar mesmo. Jesus falou aqui, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação não é para aquele que parou na fé, é para aquele que está perseverando na fé. O convite que o pastor fez no começo do programa, para você estar amanhã lá no culto abençoado que vai ter no culto de missões, é para você perseverar, para você ouvir a palavra, para você orar, para você buscar a Deus. Por quê? Porque é tempo. Toda vez que você ouve alguém lhe convidar para ir para a igreja, para buscar o Senhor, é para você perseverar na sua fé. Persevere na sua fé. Persevere na obra de Deus, você que faz a obra. Continue olhando para Jesus e só para Jesus. Porque se você olhar para mim, se você olhar para a minha vida, você vai se decepcionar completamente. Você vai ver defeitos em mim, assim como vou ver defeitos em você. Mas se você olha para Jesus, se você olha para a palavra, se você ouve o que Deus fala, você nunca vai se decepcionar. E você deve perseverar. Persevere até o fim. Porque Jesus, ele está voltando. E se você está afastado, volte para Jesus ainda hoje. Persevere, busque, esteja firme com o Senhor, porque Jesus quer lhe dar mais vitórias e mais bênçãos em nome do Senhor.